Queridos, nós temos nas últimas semanas tratado de mais um dos trechos do livro de Atos. Nós iniciamos algum tempo atrás uma exposição do livro de Atos e nós dividimos em algumas séries, né? Nós estamos na terceira dessas séries, que vai do capítulo 12, né? Final do capítulo 12, até o capítulo 21. E a gente está lidando com as primeiras viagens missionárias, com os primeiros momentos onde a igreja experimenta a expansão, experimenta esse foco missionário que a igreja primitiva teve. E é muito interessante nós olharmos, porque a cada novo trecho nós vamos encontrando uma nova experiência da igreja. E é muito interessante nós percebermos como a igreja lidou com cada uma dessas novas experiências, com esses novos momentos. E a gente está sendo muito abençoado aí olhando para esse trecho, né, a partir do capítulo 12. E no capítulo 13 em especial, que é o que nós temos tratado nas últimas semanas, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo. Na verdade, Paulo, Barnabé, João Marcos, que os deixa logo no início dessa viagem. E ali algumas experiências muito interessantes acontecem e algumas lições muito valiosas são ensinadas para a Igreja de Cristo com relação a esse chamado missionário, essa vocação missionária que a Igreja de Cristo tem. Hoje nós vamos falar, eu chamei de o duplo efeito do Evangelho, né? A minha intenção é nós percebermos o efeito positivo e o negativo da proclamação do Evangelho, né? Quando eu digo negativo, estou lidando com a questão da perseguição, estou lidando com a questão da rejeição, né? E o efeito positivo é como as pessoas positivamente recebem essa mensagem. Então, nós vamos falar sobre Atos capítulo 13, a partir do verso 42 até o 52, que vai concluir aí o capítulo 13 do livro de Atos. Então, nós já tratamos, inclusive, na semana passada, sobre o verso 42, mas a gente vai retomar só para a gente ter um pouco de contexto aí sobre isso. Se você quiser usar a sua própria Bíblia ou o seu celular, fique à vontade. Eu uso a versão NVI, e se você quiser acompanhar na mesma versão, você tem nas telas aí para acompanhar, tá? Então vamos ler esse texto, Atos capítulo 13, a partir do versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os príncipes da cidade, e, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bom, só como contexto, né, já que o texto começa dizendo quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, os versos anteriores eles vão nos mostrar
Paulo e Barnabé chegando em Antioquia da Pisídia, naquela região para quem depois ele vai escrever a carta aos Gálatas, e eles usaram do seguinte recurso: como eles estavam num local onde havia uma comunidade judaica, eles foram à sinagoga, que era um lugar onde os judeus se reuniam para cultuar ao Senhor aos sábados. E era completamente diferente do culto tradicional lá no templo, né, de como acontecia com todas as prerrogativas ali da lei de Moisés, mas era um recurso que eles tinham, principalmente os judeus que estavam distantes de Jerusalém, acabaram ao longo do tempo utilizando a sinagoga como recurso para cultuar e para que a comunidade se reunisse. Então, eles, como judeus, vão à sinagoga, e como era o costume das sinagogas, eles são convidados a trazer uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo para os que estavam reunidos naquele lugar. E assim eles fazem. Só que a palavra de exortação e de ânimo que eles dão é a proclamação do Evangelho. Eles anunciam o Evangelho da forma como Pedro havia feito, como Estevão havia feito, como era muito comum naquele início da igreja, onde eles iam lá no Antigo Testamento, lá no início da história do povo judeu, desenvolviam toda uma linha de pensamento que culminava em Jesus Cristo como cumprimento de todas essas promessas do Messias, do Salvador. E eles fazem isso. E por conta dessa mensagem, então, eles são convidados a, como o texto diz, né, a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Então, esse é o contexto. Eles haviam acabado de pregar na sinagoga para um grupo de judeus, e a pregação deles consistia basicamente em apresentar Jesus como o cumprimento de toda a palavra do Antigo Testamento, de toda a profecia do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento dessas promessas todas, dessas profecias todas, do desenrolar da história da parte de Deus. O ápice disso tudo é Jesus Cristo, o Salvador, e Ele é aquele que estava sendo esperado pelo povo. E por conta de ser um assunto complexo, obviamente, eles são convidados a falar mais sobre isso na semana seguinte. Só que o texto diz assim, que despedida a congregação, ou seja, a sinagoga ali se dissolveu aquela reunião, né? Muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo, e a gente falou sobre isso semana passada, esses grupos que frequentavam as sinagogas, não eram apenas os judeus, mas muitos gentios, muitos que não eram judeus de nascimento, frequentavam as sinagogas e conheciam ali toda a lei de Moisés e se convertiam ao judaísmo. Eles seguiam Paulo e Barnabé, ou seja, muitas daquelas pessoas foram impactadas pela pregação de Paulo e de Barnabé, e os seguiram. E estes, Paulo e Barnabé, conversavam com essas pessoas, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus, encorajavam essas pessoas a continuarem confiando na graça de Deus, e Jesus é a graça de Deus para a mensagem de Paulo, né? E é interessante que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. E olha que interessante aqui, irmãos, nós temos o que muitas pessoas chamariam de avivamento numa cidade. A mensagem é proclamada e na semana seguinte quase toda a cidade se reúne para ouvir mais sobre essa mensagem. Não era apenas uma curiosidade. Aquela palavra havia impactado o coração de alguns homens, e aqueles homens passaram a semana falando sobre isso, falando sobre essa mensagem, na expectativa e criando a expectativa em outros de que no sábado mais sobre o Evangelho seria falado. Um avivamento acontece aqui. E é interessante que nós encontramos em todo o livro de Atos dezenas de passagens onde sinais acompanhavam a mensagem. E isso era muito comum, já que a gente está lidando com uma mensagem completamente nova para alguns povos, e o cumprimento de tudo aquilo que era a esperança do povo judeu. Então é claro que os sinais acompanhavam como uma forma de carimbar e de trazer mais credibilidade àquela mensagem que para muitos era nova. Porém aqui não tem um único sinal. Aqui não tem um único milagre sendo realizado.
e a gente poderia chamar assim, avivamento que acontece nessa cidade, esse despertamento para ouvir a palavra de Deus que acontece nessa localidade, é exclusivamente produzido pela palavra de Deus. Essa é a primeira grande lição que nós poderíamos destacar para nós essa noite. A palavra de Deus, queridos, ela é suficiente para provocar o despertamento no coração daqueles que ouvem, para provocar esse avivamento que aconteceu nessa cidade, esse desejo e essa busca e essa condição de quererem ouvir mais da palavra de Deus. Isso foi provocado exclusivamente pela palavra. O Espírito Santo agiu através dessa palavra. E ela é suficiente. E muitas vezes, irmãos, parece para nós que falta alguma coisa quando apenas a palavra é exposta. E ao contrário disso, quando a palavra é exposta, nós temos tudo o que precisamos para conhecer a Deus e para viver plenamente com Deus. A palavra ela é suficiente para pôr fogo no nosso coração, ela é suficiente para nos direcionar, para nos instruir, para nos fortalecer, para mover uma cidade em busca de ouvir dois homens que tiveram a oportunidade de falar por alguns minutos para uma congregação. Olha o que Deus fez com sua palavra. Olha o que Deus fez através da sua palavra. Olha como o que Paulo e Barnabé, e aqui, irmãos, não se engane, não tem nada a ver com a eloquência de Paulo ou de Barnabé, com a beleza da mensagem e da pregação. Nós temos esse relato, e é claro que ele é profundo, ele é teológico, ele tem uma história por trás de si, porém, é uma mensagem de proclamação do Evangelho. E essa mensagem de proclamação do Evangelho atingiu corações naquela cidade. E aí a Bíblia diz que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas olha que interessante o versículo 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Olha o que aconteceu. Esses judeus, vendo a multidão, perceberam que Paulo e Barnabé estavam atraindo mais pessoas do que eles conseguiam fazer. E eles são tomados ali de uma inveja pelo resultado. Esse é um dos grandes males em quando nós focamos no resultado nas coisas de Deus. Um dos grandes males quando os nossos olhos estão apenas no resultado é isso, é provocar, sermos provocados por essa inveja quando nós vemos um resultado aparentemente maior. Imagine a cabeça daqueles homens. Eles semanalmente cuidavam daquela congregação, pregavam aquela congregação, e um número, que poderia ser grande ou não, um número razoável de pessoas se reunia. De repente chegam esses dois homens, proclamam uma mensagem nova, e todo mundo quer ouvi-los. Eles são tomados de inveja, porque para eles o número de pessoas que estavam ali reunidas era sinônimo de sucesso. E para eles estava havendo um sucesso ali, e é isso que provoca essa inveja. Mas para os discípulos, aquilo era apenas o resultado do que a palavra de Deus fazia. É impossível a gente ler esse texto sem lembrar de Lutero, quando no final do seu ministério, da sua vida, ele vai dizer: olha, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Essa mesma percepção é a palavra de Deus que produz realmente resultados muito superiores a qualquer capacidade humana. E olha que interessante, no verso 46, Paulo e Barnabé respondem corajosamente a esses judeus que, cheios de inveja, estavam contradizendo a mensagem deles. E aí Paulo e Barnabé vão responder corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Aqui, irmãos, há um detalhe interessante. Primeiro que Paulo deixa muito claro algo que talvez o evangelho moderno não precisasse aprender. O evangelho não é um apelo para que se dê uma chance a Jesus. O evangelho é o bote da salvação sendo jogado
para todos aqueles que estão se afogando no mar de pecados. Não é a ideia de dê uma chance a Jesus, de dê uma chance ao Evangelho, de experimente, porque talvez isso possa ser bom para você. Não, é outra mensagem. A mensagem de Paulo e Barnabé aqui é: vocês precisam de salvação, todo ser humano precisa de salvação. Aqui está a mensagem de salvação, mas vocês não se consideram dignos dela. Nós vamos nos voltar, e aqui, claro que há uma pequena ironia, né? Vocês se consideram, o que Paulo está dizendo aqui de verdade é que vocês se consideram tão bons que estão acima dessa mensagem de salvação. Vocês não precisam de salvação, vocês não precisam de Salvador. Já que essa é a realidade, eu vou me voltar para aqueles que precisam de salvação, para os gentios. E é claro que Paulo está sendo aqui, de certa forma, irônico, mas ao mesmo tempo está dizendo para eles: vocês estão rejeitando essa mensagem. E essa mensagem foi trazida primeiramente a vocês. E aí, o que ele está dizendo aqui para os judeus é: vocês, judeus, são o povo que Deus usou para trazer o Messias ao mundo. Para que o Messias viesse como descendente desse povo que Deus gerou. Por isso a mensagem é primeiramente apresentada a vocês. Vocês acham que não precisam? Estão acima disso? Essa mensagem para vocês é tola? Nós vamos nos voltar aos gentios. Então a primeira grande lição aqui é a lição, nesses versículos, é a lição de que Paulo está dizendo com todas as letras que o Evangelho é uma mensagem para quem compreende que precisa de um Salvador. Não é uma mensagem religiosa, no sentido de trazer um conjunto de novas regras e padrões, ou mudar de religião. Claro que ela é religiosa, mas não nesse sentido de novas regras, de um novo padrão. E aqui é muito interessante que Paulo está dizendo com todas as letras: só quem percebeu que precisa de um Salvador vai dar atenção à mensagem do Evangelho. Os que acham que não precisam dar atenção a essa mensagem. E aí Paulo diz: já que vocês que de forma religiosa estão buscando o Senhor, estão servindo o Senhor, estão fazendo toda uma vida em torno das leis de Moisés, acham que não precisam dessa mensagem, nós nos voltamos aos gentios. Mas há aqui uma outra lição interessante para nós, irmãos. No versículo 47, Paulo diz assim: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Perceba um detalhe interessante aqui, irmãos, e talvez isso possa nos ajudar. Você com certeza já lutou contra a compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Com certeza todos nós em algum momento pensamos: será que é isso que Deus quer? O que será que Deus quer para a nossa vida? Eu converso com muitas pessoas que ainda estão tentando compreender qual é a vontade de Deus para a vida deles, qual é o foco que eles vão dar para o seu serviço ao Senhor. E isso é muito comum, que a gente tenha essas dúvidas. Pessoas que não sabem exatamente onde podem ser úteis no reino de Deus, como podem servir o reino de Deus. Sabe qual é a forma de você descobrir isso? Fazendo. Paulo tinha uma mensagem aqui, que Deus estava enviando eles como luz aos gentios. Mas Paulo estava pregando para quem? Para os judeus. Onde? Numa sinagoga, que era um local de reunião religiosa dos judeus. Paulo tinha essa direção. Mas até que isso ficasse claro e que Deus abrisse a porta para que ele fizesse aquilo que ele entendia ser o seu chamado, ele continua servindo ao Senhor nas oportunidades que ele tem, da forma que ele pode servir. E se você, irmão, de repente tem buscado essa resposta: onde eu sirvo ao Senhor? Como eu sirvo ao Senhor? Como eu posso ser útil? A resposta é simples: faça aquilo que está diante de você para ser feito. E ao fazer o que está diante de você para ser feito, Deus vai dar clareza sobre o seu chamado, para que você possa se focar naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Paulo compreende aqui, ele compreende fazendo. Ele compreende à medida que ele serve ao Senhor. Ele compreende à medida que ele faz algo que era, claro que correto, proclamar o Evangelho, mas diferente daquilo que ele percebe ser o seu chamado definitivo.
Ele entendia, meus chamados são gentios. Só para ficar bem claro aqui, irmãos, aqui nós temos uma divisão de toda a humanidade em dois grupos: os judeus e os gentios. Os judeus são aqueles que vêm da descendência lá de Abraão, e aqui nós temos os gentios, todo o resto do mundo, os que não são judeus e que não seguem as leis de Moisés. E Paulo tinha uma compreensão, através desse texto que ele nos ensina, que o chamado dele é para proclamar para os gentios e não para os judeus. Mas ele estava proclamando o evangelho aos judeus, porque era aquilo que estava diante dele, porque era aquela oportunidade que ele tinha, porque aquilo ele já podia fazer, ao invés de aguardar que outra coisa aparecesse para que o seu chamado despertasse. Sirva ao Senhor, amado. Sirva naquilo que está diante de você, nas condições que estão diante de você, e o próprio Deus vai dando clareza sobre o que é o seu chamado, sobre o que é o desejo dele para a sua vida, à medida que você faz. É assim que Paulo descobre. É assim que fica claro para Paulo uma palavra que ele já tinha da parte de Deus. Ele já tinha essa palavra da parte de Deus sobre ir levar salvação até os confins da terra. Mas ele faz isso na prática, compreende isso na prática, à medida que ele vai servindo entre os judeus. Ele não vai primeiramente aos gentios, ele vai primeiramente aos judeus. E isso é uma coisa muito importante para a gente perceber, uma lição muito valiosa para nós. Sirva o Senhor onde o Senhor te colocou hoje, da forma que hoje você tem como servir o Senhor. E ao longo do caminho vai ficando claro onde Deus quer te usar de forma final, de forma definitiva, de forma profunda. E isso vai ser ótimo para você e para todo o reino de Deus. No versículo 48, tem o primeiro efeito. Lembra que o título da mensagem são os dois efeitos do Evangelho? Até agora não falei de efeito nenhum. Então vou falar do primeiro efeito agora. No versículo 48 diz assim: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Olha que interessante. Os judeus estão ali com inveja e contradizendo o que Paulo está pregando. Aí Paulo diz: olha, eu preguei para vocês, vocês não querem, não se acham dignos, agora eu vou para os gentios. O que os gentios fazem? Eles se alegram, bendizem a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Essa frasezinha aqui é simples e muito direta. Olha que interessante isso, irmãos. Por um lado, você tem um grupo rejeitando a palavra. Por outro lado, você tem um grupo abraçando a palavra de Deus, se alegrando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e recebendo aquela palavra em seu coração de forma transformadora. E é legal que o versículo aqui ele é complementado por essa expressão: e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra alcançou o coração de todos aqueles que Deus havia escolhido para a vida eterna. Tocou o coração de todos aqueles que o Senhor já havia destinado para a salvação. Transforma radicalmente a vida de todos aqueles que o Senhor havia escolhido para serem salvos. É isso que o texto está dizendo. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos aqueles que pertenciam ao Senhor são agora efetivamente alcançados e resgatados e conduzidos à salvação, conduzidos à fé, conduzidos ao arrependimento e têm a sua vida alcançada pelo Evangelho. Isso é feito com grande alegria, com um grupo que são gentios ali se alegrando, bendizendo o Senhor. Porque, entenda também a mentalidade do gentio ali, irmãos. Todo gentio que se aproximava de um judeu, ficava muito claro que ele era de segunda categoria, espiritualmente de segunda categoria.
ficava muito claro que ele não era o povo escolhido. O judeu tinha essa compreensão, não, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos o povo que Deus escolheu para pertencer a Ele. Nós somos o povo que recebeu as leis. Nós somos o povo que recebeu o templo. Nós somos o povo que somos chamados pelo nome do Senhor. Nós, os judeus. E os gentios? Ou vocês se tornam como nós, ou para vocês não há esperança. E agora Paulo vem dizendo, há sim esperança para você, gentil. Você não está mais debaixo desse fardo que é a lei de Moisés, mas agora pela graça o Senhor lhe concede salvação mediante a fé e o arrependimento. E esse povo se alegra, porque agora eles não são mais excluídos, porque agora eles não são mais de segunda categoria, porque agora a salvação não é algo que eles precisam conquistar com a sua maneira ou se tornando judeus, mas é algo que eles recebem do Senhor pela graça. Que beleza de mensagem, irmãos. Que lindo. É por isso, talvez a gente não faça sentido para nós, porque eles se alegram e bendizem. Eles se alegram e bendizem porque pela primeira vez eles fazem parte. Porque pela primeira vez eles são parte desse projeto, eles são incluídos, mas não como alguém que veio depois e que Deus teve misericórdia e fez deles judeus, não, mas alguém por quem Deus entregou o seu Filho. Alguém que Deus havia destinado para a vida eterna, agora é alcançado. Alguém que nunca um judeu consideraria parte do projeto de Deus, agora faz parte da família. Agora está sendo chamado para a fé, agora está sendo chamado para a família de Deus, e é por isso que há alegria, por isso que eles bendizem o nome do Senhor, por isso que o coração deles é inundado por felicidade, pela certeza da bondade de Deus. Principalmente, irmãos, porque fica claro que não há nada nesses homens que fizesse com que Deus fosse atraído por eles. Por isso que o texto diz, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não é creram todos os que foram inteligentes o suficiente para aceitar a mensagem. Não é creram todos aqueles que foram capazes de compreender a profundidade da teologia do apóstolo Paulo. Não é creram todos aqueles que de uma forma muito inteligente pesaram todas as opções e escolheram o Evangelho. Não. Creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. O que Deus está nos dizendo aqui é que sim, o Evangelho é para todos os povos. O Evangelho é um povo reunido de todos os povos, tribos, línguas e nações. É um povo que se chama pelo nome do Senhor e que não é um povo geograficamente localizado, etnicamente identificável. É um povo que pela fé é reunido para pertencer ao Senhor. Mas eles não são reunidos porque eles são melhores do que os judeus. Eles não são reunidos porque são capazes de compreender a profundidade do Evangelho. Nem são reunidos porque eles são inteligentes o suficientes para decidirem pelo Evangelho. Eles são reunidos porque eles haviam sido destinados para a vida eterna. E Deus então conduz todas as coisas para que esses homens, nesse dia, estivessem ouvindo a palavra e o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, pudesse dar a eles nova vida em Jesus Cristo. Deus fez tudo. Deus trouxe aquele avivamento que levou esses homens para a sinagoga. Deus foi quem levou Paulo e Barnabé primeiramente à sinagoga. Deus quem trouxe o desejo daqueles homens de ouvirem mais na semana seguinte. Foi Deus quem motivou o convite para que eles falassem mais. Foi Deus quem usou homens que durante provavelmente toda a semana incendiaram as conversas com semana que vem tem mais desse assunto, e as pessoas foram lá, porque Deus as levou, e Deus as levou para ouvir a mensagem que o Espírito Santo utilizou para que eles nascessem de novo.
E agora que eles nasceram de novo, eles podem ver o reino de Deus. Eles podem crer no reino de Deus. Eles podem fazer parte do reino de Deus, porque Deus os salvou. Essa é a nossa história, irmãos. Não é porque os judeus abandonaram Jesus e Deus falou, então não quero mais vocês, ou para outro povo. Não. Antes da fundação do mundo, aquele povo já era povo. Eles estão descobrindo agora. Nós descobrimos que agora eles estão descobrindo. Mas Deus já havia decidido isso antes da fundação do mundo. Eles sempre foram povo de Deus. E agora chegou o momento de Deus reuni-los para dar a eles novo nascimento. Fantástica é a salvação que nós recebemos, irmãos. Talvez você não tenha pensado na sua história assim. Talvez você tenha pensado na sua história de outra forma. Eu ouvi, gostei, sei lá, ou talvez tenha alguma coisa mais esotérica no meio da sua salvação, né? Quando eu digo esotérica, é alguma coisa meio, sabe aquilo que não dá para explicar muito bem? Nesse dia eu tropecei, caí dentro da igreja, sei lá, alguma coisa assim, meio diferente, meio esquisita, né? Às vezes tem coisas assim na nossa salvação, né? A minha salvação teve um elemento muito interessante. Eu fui convidado, né, a conhecer as Escrituras, e a pessoa me falou, não, então leia lá e vê você o que você acha. E eu disse, não vou ler a Bíblia, porque as letras são muito pequenas, é muito ruim de ler. Com 20 anos de idade, né, você quer ler até do outro lado da rua, né? Mas as desculpas que a gente dá. E aí eu ganhei, então, dessa pessoa uma Bíblia de letra gigante. E eu me senti constrangido em não ler, porque essa pessoa tinha se preocupado em comprar uma Bíblia, porque eu falei que a letra era pequena. Eu fui ler, e aqui eu estou hoje. Deus fez isso. Eu nunca fui atrás dessa Bíblia. Todas as oportunidades que eu tive de dizer eu não vou ler, eu disse. Deus fez. E a sua história é assim que nós precisamos enxergar a nossa história. Deus nos deu salvação. Deus nos atraiu. Deus nos deu novo nascimento. E Deus nos sustenta todos os dias da nossa vida. A nossa salvação é sobre o que Ele fez e não sobre nós. É sobre a grandeza do seu amor, da sua benignidade, da sua capacidade de amar, que é incompreensível para nós. Que Paulo vai usar uma palavra até como se fosse constrangedor esse amor. Deus nos salvou. E o nosso desejo é que, quando nós nos lembramos disso, o nosso coração possa se alegrar, como o dos gentios se alegraram, porque foram chamados por Deus para a salvação. Mas a história continua. Diz o texto que a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Agora já não é mais essa cidade. Agora esses homens que foram alcançados estão colocando fogo no parquinho. Estão espalhando essa mensagem para todos os lugares da região. Agora outras sinagogas provavelmente estão sendo visitadas por esses homens. Outras famílias da região, das cidades circunvizinhas, estão sendo visitadas por homens dessa região, dizendo, olha, eu nasci de novo, porque o Senhor me trouxe salvação. E assim como Pedro, como Estevão, como Paulo, diziam, olha, desde lá de Abraão, Deus gerou um povo, e foi contando a história, até que chegou, e toda essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque esse é o efeito do Evangelho, irmãos. O Evangelho é imparável. O Evangelho é impossível que o Evangelho seja contido, porque ela é uma palavra de transformação, é uma palavra de vida nova, ela é uma palavra de presença de Deus. Ninguém consegue parar isso. Ao longo da história da igreja, enquanto os mártires eram mortos, se compreendeu que o sangue desses mártires era semente do Evangelho, semente que dava crescimento à igreja. Ao longo da história da igreja se tentou acabar com a proclamação dessa mensagem e abafar os resultados por inúmeras, incontáveis vezes. E o Evangelho só prosperou, porque é impossível
que a mensagem de vida seja limitada por quem quer que seja. E é isso que está acontecendo aqui. Esse avivamento se espalha pela região. Agora já não mais na cidade, mas nas cidades circunvizinhas. Como Deus sempre fez, levando boca a boca a mensagem sendo anunciada. E o que acontece? Os judeus, aqueles que ficam de fora, aqueles que não consideravam essa mensagem digna de ser ouvida, aqueles que se achavam superiores à necessidade de arrependimento, eles vão incitar as mulheres piedosas de elevada posição. E você sabe, quando você tem uma mulher contra você, é a mesma coisa de você ter um exército contra você, né? Então, as mulheres piedosas são incitadas contra esses homens e os príncipes da cidade, homens com poder na cidade. E o que acontece? Juntou tudo isso e eles são expulsos desse território. São botados para fora. Agora, olha que interessante. A mensagem já estava lá. O evangelho já estava lá. A salvação já estava lá. Paulo e Barnabé podem ter sido expulsos, mas o evangelho nunca pode ser expulso de lugar algum. Por isso, irmãos, que a nossa percepção precisa ser da grandeza do evangelho, da ação de Deus, e não dos homens que a transmitem. Os homens que a transmitem são privilegiados por fazer isso, são bênção e são abençoados ao fazer isso, mas quem dá frutos, quem produz frutos de cada pregação é o Espírito de Deus. Paulo e Barnabé foram expulsos, mas o evangelho continuou. Essas pessoas continuaram amando a Jesus, continuaram servindo a Jesus, continuaram proclamando Jesus. Paulo e Barnabé não estavam mais lá, mas as cartas de Paulo chegaram e puderam edificar a igreja continuou crescendo, se desenvolvendo, porque Deus estava ali. Não era Paulo, nem Barnabé, que fizeram aquela obra. Eles foram instrumentos de Deus, mas a obra é uma obra de Deus, não uma obra de pessoas. Ela não é dependente de pessoas, ela não é sustentada por pessoas, ela é executada por pessoas. Mas até o poder de executar vem do Senhor. E aí, quando nós olhamos para esse texto, o verso 51 diz assim: estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo: vocês estão sendo tão arrogantes ao rejeitar essa mensagem, que nem o pó da cidade, do chão de vocês, a gente quer levar conosco. Nós não queremos levar nada, nada de vocês. Só que eles já haviam trazido algo. Eles não levaram nada, mas eles trouxeram algo. O evangelho da graça de Deus. Sabe, irmãos, essa precisa ser a nossa convicção. Ao proclamar o evangelho de Deus, não há nada para nós em termos de ganho ali, nada. Não é pelo ganho, não é pelo que nós levamos, não é pelo resultado, como nos tratam nessa proclamação, mas é pelo evangelho da graça de Deus sendo anunciado, pela mensagem do Senhor sendo exposta. Essa é a grandeza do evangelho. Não é sobre nós, não é sobre o que nós recebemos, não é sobre se as pessoas nos valorizam, não é sobre se as pessoas nos respeitam, não é sobre se as pessoas nos amam, é sobre se Cristo está sendo conhecido. Essa é a grandeza do evangelho. É claro que quando vem com essas outras coisas, que maravilha é, mas em última análise, não é sobre se a cidade nos aplaude, ou sobre se a cidade nos expulsa. É sobre se o evangelho está alcançando os corações. É sobre isso a nossa missão. A nossa missão não é ser relevante. A nossa missão é proclamar o evangelho de Deus. Se Deus desejar nos fazer relevantes, Ele que faz. Mas a nossa missão não é ser relevante. A nossa missão é proclamar. Proclamar. Porque nós só somos relevantes de verdade quando nós proclamamos. Porque você já percebeu que quando a igreja começa a se meter em outros assuntos que não são proclamação do reino de Deus, muita coisa se bagunça? Mas quando a igreja
foca em proclamar o Evangelho de Deus, vidas são transformadas. O Evangelho prospera. Agora, quando a nossa preocupação é com relação a como nós seremos recebidos, como nós seremos aceitos, como nós seremos aplaudidos ou não, tudo isso é uma perda de foco. Paulo e Barnabé foram expulsos, e ao invés deles lamentarem que a cidade não os recebeu, em vez deles usarem qualquer metáfora daquelas que usam contra as pessoas que não fazem o que se quer, né? Ah, tá aí, era laranja podre, ainda bem que a gente saiu daqui, porque essa laranja podre vai apodrecer a cidade toda, a gente foi tirado por Deus, Deus nos guardou dessa cidade. Ao invés de dizer qualquer uma dessas porcarias, sabe o que eles fizeram? A gente não quer levar daqui nem o pó nos nossos pés e nas nossas roupas. Nós vamos seguir o que Deus tem para nós, porque é isso que traz alegria para o nosso coração. A igreja precisa aprender isso, irmãos. Tem muito crente frustrado, porque aquilo que eles criaram como expectativa para as suas vidas não se concretizam. Expectativas para os seus ministérios não se concretizam. Porque qualquer expectativa que a gente criar é tola. Porque a única expectativa real que a gente tem que ter é que Deus seja glorificado pelo nosso serviço. Que Deus seja exaltado por aquilo que a gente faz. Que o Evangelho seja conhecido por todos os que estão ao nosso redor, para que haja transformação. É isso que deve produzir alegria no nosso coração. Agora, perceba como esse texto termina. Esses homens vão bater o pó, a poeira que está sobre eles, não queremos levar nada daqui. Não queremos nem lembrar dessa rejeição de vocês, porque não é uma rejeição a nós, é uma rejeição à palavra de Deus. Não é nada pessoal com você. Quando lá no seu trabalho você está proclamando o Evangelho e alguém diz que não acredita, não é sobre você. Não é uma rejeição a você. Não é pessoal, irmão. A rejeição é ao Evangelho, é a Cristo Jesus. Não tem nada a ver contigo. E eles dizem: não quero nem lembrar disso, porque o que vocês estão rejeitando é a palavra da vida. Agora olha como o texto termina. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha que beleza isso, irmãos. Olha que lição para nós. Independente dos resultados, a alegria de termos sido chamados para proclamar o Evangelho, para servir ao Senhor, ela é suficiente para nos manter cheios de alegria e do Espírito Santo. Não é sobre resultados, irmãos. É sobre obedecer ao Senhor. É sobre servir ao Senhor. É sobre amar ao Senhor. O resultado Deus faz. Quem imaginaria que aquela mensagem breve numa sinagoga ia colocar fogo nessa cidade e nessa região? Quem imaginaria? Quem imaginaria que de repente aqueles homens que chegaram lá, cheios de alegria e de vontade de servir ao Senhor, teriam um resultado tão impactante? E quem imaginaria que depois de todo esse impacto, eles seriam expulsos da cidade, ao invés de serem reconhecidos na cidade como pessoas que fizeram algo bom? Foram expulsos. Simplesmente expulsos. Mas sabe o que isso mudou no coração deles? Nada. Porque o chamado era suficiente para que o coração se mantivesse alegre e cheio do Espírito Santo. Essa talvez seja a grande lição desse texto, irmãos. Sempre nós vamos ter dois resultados para o Evangelho, dois efeitos. Um grupo vai alegrar o coração, vai encontrar vida, vai crer no Senhor. Mas um grupo vai rejeitar. E muitas vezes essa rejeição é muito mais violenta do que o carinho ou o amor daqueles que receberam o Evangelho. E assim será a vida o tempo todo. Quisera Deus que toda a proclamação que nós fizéssemos alcançasse todos os corações e convertesse os corações. Quisera Deus. Mas não acontece isso. Você lembra do chamado de Deus para Isaías? Aquele chamado que você talvez já tenha ido à frente, num chamado
de uma conferência missionária diversas vezes. O Senhor está chamando agora. Eis-me aqui. Quem está aqui disposto a dizer eis-me aqui? Aí você talvez tenha levantado e lá na frente. Você lembra do que Deus falou para Isaías? Ele falou, eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Então vá e pregue para que eles não ouçam. Explique para que eles não entendam. Anuncie para que o coração deles se endureça. Olha que palavra dura. Essa é a missão mais triste. Você ser chamado para pregar para a pessoa não se converter. Mas no final do capítulo 6 de Isaías, Deus disse, mesmo que quase tudo seja destruído, vai ter uma semente ali. Essa semente vai prosperar como palavra do Evangelho de Deus. Esse é o efeito do Evangelho. Ele produz vida em quem está destinado para a vida eterna. E ele endurece o coração daqueles que não creem no Senhor. Mas o mais importante é que a nossa missão não é decidir quem crê ou quem não crê. Não é medir quem creu ou quem não creu. A nossa missão é proclamar o Evangelho de Deus. Quando nós formos ouvidos, fazemos festa. Quando nós somos ouvidos, sacudimos a poeira, mantemos o nosso coração alegre e nossa vida cheia do Espírito de Deus, até a próxima cidade que o Senhor tem para nós, até a próxima pessoa para quem nós vamos anunciar o Evangelho. E assim nós vamos fazendo para que Deus seja glorificado. Amém? Pai, nós te louvamos pelo privilégio de sermos chamados para anunciar o teu Evangelho. Nós reconhecemos que em muitos momentos o nosso coração se perde entre os elogios e a rejeição. Muitas vezes a frustração nos alcança quando o resultado não é o que nós criamos como expectativa. Mas a nossa oração é que o Senhor nos ajude, Deus, a aprender com esse texto, para que ao anunciar o Evangelho nós sempre nos lembremos de que existem dois efeitos da nossa pregação. O coração ímpio será endurecido e o destinado para a vida eterna será alcançado. Mas em todas essas coisas o Senhor será glorificado. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a confiar no Senhor e nos alegrar no chamado, nos alegrar na Tua presença, nos alegrar no privilégio de servirmos ao Senhor. Ajuda-nos para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.